Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor Jesus, que as nossas alegrias deste momento de sementeira sejam dirigidas ao Teu coração, que nos ensina a ter esperança e fé. Ensina-nos a executar os propósitos do Pai e ajuda-nos a compreender Sua vontade, soberana e sábia. Que tenhamos no trabalho a oficina da transformação de nossos hábitos enganados, transformando-os em portas de oportunidades do bem. Ajuda-nos a compreender que as dificuldades e obstáculos representam em nossa senda renovadas lições, onde sairemos vitoriosos pela conquista dos valores essenciais do Espírito. Auxilia-nos a semear sempre o bem, onde surjam espinhos do mal, e acendermos a Tua luz, onde a treva se faz presente. Ajuda-nos, finalmente, a converter o pranto do sofrimento em esperança e otimismo, resignação e coragem, sob o bálsamo do Teu amor. Perdoa-nos, Senhor, nossa fragilidade, e esteja conosco em todos os corações e lares que nos ouvem. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Vamos destacar a questão 612 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Resposta: não. Isto seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Prezados ouvintes, não poderíamos deixar de conhecer alguns aspectos da vida desse missionário, já que no mês de outubro comemoramos seu nascimento. Allan Kardec, que nos legou o resultado de seu incansável trabalho, descortinando para a humanidade a existência do Espírito e apresentando com provas irrecusáveis a verdade sobre a vida espiritual. Além disso, apresenta uma filosofia que, conforme ele mesmo afirma, viria a mudar os destinos da humanidade para todo o sempre. Conta-nos Humberto de Campos, em mensagem recebida por Chico Xavier em 22 de setembro de 1942, que o Mestre Jesus, depois de enviar à Terra numerosos missionários da ciência e da filosofia, para a renovação do pensamento, aproximou-se do abnegado João Rus e falou generosamente: deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. Preparam-se nos círculos da vida planetária grandes transformações nos domínios do pensamento. É indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura.
confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor está eclipsado no jogo das ambições desmedidas, continuou ele. Abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Restaurarás a verdade e reconstruirás o santuário da fé. Revelando a nobreza de servo fiel, João Hus recebeu a elevada missão que lhe era conferida. Daí, há algum tempo, em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, nasce aquele que descerrará o véu do outro mundo. Seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Aos 10 anos de idade, o jovem Denisard Rivail foi enviado ao Instituto Yverdun, na vizinha Suíça, dirigido pelo professor João Henrique Pestalozzi. Ali estudou disciplinas exatas, químicas, biológicas e humanas, inclusive línguas: inglês, francês, alemão, latim e grego. O jovem professor Rivail retorna à França em 1824, provavelmente direto para Paris. Graduado em Ciências e Letras, dá início a uma intensa atividade pedagógica, publicando livros e exercendo a função de educador que vai consagrá-lo na França e na Europa. Seu nome estampava as capas de mais de 20 livros didáticos adotados por escolas e universidades daquele país. Casa-se em 6 de fevereiro de 1832 com a professora Amélie Gabrielle Baudet, que o ajudou intensamente em seus trabalhos. Antes que o Espiritismo lhe popularizasse o pseudônimo de Allan Kardec, como se vê, o professor Rivail se tornara ilustre por meio de trabalhos que tinham como objetivo esclarecer as criaturas, através de suas obras de educação e de moral. Estudioso e conhecedor do magnetismo, tomou conhecimento das mesas girantes em 1854. Inicialmente, não se interessou pelos fenômenos. Porém, em 1855 teve contato com as experiências através de reuniões na casa de uma sensitiva senhora pleine maison. E entre um misto de curiosidade e desconfiança, observou os fenômenos. Disposto a dar crédito à anfitriã, pessoa considerada respeitável e confiável, o professor assistiu com respeito os movimentos das mesas e, segundo ele, esses movimentos poderiam ser provocados pela eletricidade dos corpos reunidos na sessão. Porém, afirma o professor Rivail, as mesas giravam, saltavam e corriam em tais condições que não deixavam lugar a qualquer dúvida. E os fenômenos se tornaram mais inexplicáveis quando foram registrados escritos sobre uma ardósia que era usada como lousa, utilizando-se um ponteiro preso a uma cesta de vime, demonstrando ali a existência de uma inteligência oculta. Rivail volta para casa atordoado. Há ou não uma força inteligente? Se esta força existe, o que é? Qual será sua natureza e sua origem? Diz ele. Entrevi naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério, como a revelação de uma nova lei que tomei a mim investigar a fundo. E o professor Rivail decidiu buscar respostas com os devidos cuidados e de acordo com os métodos científicos adotados desde os tempos de estudante. A vida de Rivail estava prestes a se transformar radicalmente. O professor, que conciliava a educação com o ofício de contador para sobreviver, passou a dedicar-se cada vez mais ao estudo, observação, análise e reflexão sobre os fenômenos.
Observou que os fenômenos sempre ocorriam na presença da senhora Plaine Mazon. Posteriormente, foi apresentado às duas jovens, Caroline e Julie Baudin, com 16 e 14 anos, que provaram ser sensitivas no mais alto grau, pois distraidamente escreviam sem nenhuma participação consciente sobre o movimento da mão. E as mensagens chegavam cada vez mais com personagens mortos e conhecidos. O professor Rivaio, com caderneta e lápis afiados, passou a anotar impressões e interrogações sobre os diálogos com os visitantes invisíveis, na casa das irmãs Baudin. Eram muitas perguntas, ainda sem respostas. E Rivaio lutava com ceticismo, sim, mas com imensa esperança também, para decifrar a lógica por trás do véu que se erguia em torno das mesas girantes, dos cestos escreventes, da participação das meninas nas comunicações. A cada sessão, as perguntas ficavam mais complexas. Rivaio colocava à prova os espíritos e tentou agir como legítimo discípulo de Pestalozzi, observar, comparar e julgar. Essa a regra que constantemente seguiu. Para a tristeza da antiga plateia, as conversas com o além foram se tornando cada vez menos pessoais. Caroline e Julie passaram a intermediar diálogos sobre temas os mais profundos e revelar informações sobre a dinâmica do mundo invisível. A convicção de Rivaio aumentava, e diante de opositores que começaram a surgir, ele protestava e avançava fiel a uma linha de conduta radical. Melhor rejeitar 10 verdades como sendo mentiras do que aceitar uma única mentira como sendo verdade. O volume de anotações e a qualidade dos textos ganhavam força e consistência a cada sessão. E para filtrar e organizar as mensagens, Amélie acompanhava o marido nas reuniões e o ajudava na revisão das mensagens escritas. Rivaio costumava fazer as mesmas perguntas às irmãs Baudin e à senhora Plaine Mazon, em dias, horários e endereços diferentes, chegando à conclusão que as respostas vinham dos espíritos. Convencido da existência dos espíritos, Rivaio passou à segunda etapa de sua investigação: desvendar o nebuloso processo de intercâmbio com o além. Se não era o espírito que movia as mesas com suas próprias mãos, se o seu corpo era fluídico, não poderia exercer ação direta sobre os objetos. Se o sensitivo não está presente, o espírito não consegue atuar sobre a matéria. E assim pensa Rivaio. Era preciso caminhar com prudência e cuidado. Foi aí que criou termos novos, como ele afirma, para designar coisas novas. Cunhou o termo médium, do latim, que significa intermediário. Adotou o termo espírito, a designação de inteligências como nós, que vivem no mundo espiritual. Criou o termo mediunidade, reencarnação, espírita, espiritismo. Enfim, começou a esboçar um conjunto de informações para divulgar aquela nova doutrina. A cada nova revelação, Rivaio foi se convencendo da necessidade de compartilhar com o público as informações recolhidas naquele longo processo de diálogo com o invisível. Um novo livro ganhava corpo. Amélie apoiava os esforços do marido, sem saber que ele mudaria de vida e de nome. Em 25 de março de 1856, Rivaio toma conhecimento de sua missão. Apresenta-se a ele o Espírito Verdade, que promete estar com ele uma vez por mês,
por 1/4 de hora, mas também faz advertências sérias. A missão dos reformadores é repleta de obstáculos e perigos. Previno-te que a tua é rude, pois se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. É necessário que te mostres no conflito. Ódios terríveis serão assolados contra ti. Implacáveis inimigos tramarão tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia e com a traição. Tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez, sentirás o peso da fadiga. Chega o momento de lançar o Livro dos Espíritos. Os créditos impressos na capa do livro não deixariam dúvidas quanto à autoria da obra. Escrito, publicado, conforme o ditado e a ordem de espíritos superiores, assim constava. De uma só vez, proclamava a nova doutrina, sacramentava a existência de espíritos e anunciava revelações sobre o futuro da humanidade. Mas quem procurasse o nome do renomado educador Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um ilustre desconhecido, ganhou destaque na capa do livro em negrito e caixa alta, como responsável por organizar o ditado do além. Allan Kardec. Na manhã de 18 de abril de 1857, 1.500 exemplares da obra começaram a ser vendidos em Paris, com a chancela do editor Pierre Paul Didier. Em 2 meses, para surpresa de Rivaio, ou melhor, Allan Kardec, a primeira tiragem já estava esgotada. De acordo com o roteiro traçado pelo Espírito Verdade, ele sofreria anos de provações. E Allan Kardec se preparou para contra-ataques da ciência, da imprensa e da igreja. As primeiras reações indesejáveis vieram dos próprios colaboradores. Rivaio não deu qualquer crédito às médiuns irmãs Baudin e Ruth Jafé e outros. Aos amigos e colaboradores mais próximos, Rivaio deu a seguinte explicação: com a omissão dos nomes, queria preservar a identidade delas para poupá-las de exposição desnecessária. Além disso, a autoria deveria ser atribuída aos espíritos e não aos intermediários. Na verdade, ao serem preservados os nomes das médiuns, Kardec possibilitou que as jovens ficassem livres de riscos e prejuízos pessoais, como ocorreu com as irmãs Fox, precursoras do espiritualismo moderno. A celebridade custou caro para elas. Bem, com o sucesso de O Livro dos Espíritos, Kardec passou a receber cartas de leitores de toda a Europa. Gente sem fé ou católicos devotados enviaram relatos sobre o impacto da obra em suas vidas. Jovens que apresentavam a faculdade eram internadas em manicômios quando professavam a fé na nova crença e ostentavam a obra de Kardec em suas comunidades. Pensava ele, como esclarecer e apoiar os leitores perseguidos? E em 15 de novembro de 1857, o autor de O Livro dos Espíritos recorreu à Hermance de Faux para consultar seus conselheiros espirituais. Em pauta, um novo projeto: o lançamento da primeira publicação espiritualista da França, a Revista Espírita, com periodicidade mensal. Pelas mãos de Hermance de Faux veio o aval do além. A ideia é boa. E a orientação era reunir o sério ao agradável, satisfazer a curiosidade.
evitar a monotonia por meio da variedade e congregar a instrução sólida ao interesse geral. Mas havia mais um detalhe: o problema financeiro. Assim, Kardec, cauteloso, usando-os de recursos próprios e da amável Amélie, escreveu sozinho todos os artigos da nova publicação e bancou a impressão dos primeiros exemplares da Revista Espírita pela mesma editora de O Livro dos Espíritos. E em janeiro de 1858, 1º de janeiro, começa a circular a publicação mensal com o título Jornal de Estudos Psicológicos, e na capa com letras garrafais, publicada sob a direção de Allan Kardec. Pelas páginas da Revista Espírita, o público poderia, segundo Kardec, acompanhar o progresso desta nova ciência, e ela seria uma tribuna livre para discussões sensatas, diz ele, sobre o Espiritismo, e um canal para revelações sobre comunicações escritas ou verbais. Kardec continua se reunindo com Hermance de Faux e forma um círculo de amigos e interessados na nova doutrina. As reuniões aconteciam todas as terças-feiras no apartamento do casal Amélie e Kardec. Com o tempo, o número de visitantes dobrou e alguns amigos sugeriram escolherem um outro lugar para as reuniões. Kardec tomou as providências legais e 3 meses depois do lançamento da revista, no dia 1º de abril de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas passou a ocupar, com a autorização do Estado, um endereço próprio alugado na Galeria Valois, no Palais Royal. Aquele seria o palco de sucessivos diálogos com o invisível, descritos na Revista Espírita. E, ao anunciar a formação da sociedade, Kardec afirma estar convicto de que ela prestaria incontestáveis serviços à verdade. Kardec assume a presidência da sociedade, tendo como presidente espiritual São Luís. Estimulado pelas vendas de O Livro dos Espíritos, pelo número crescente de assinantes da Revista Espírita, havia assinantes por toda a Europa, diga-se de passagem. E pela adesão de novos sócios contribuintes à sociedade, o professor passou a dedicar maior tempo à sua missão. Com informação e divulgação, acreditava seria possível vencer os preconceitos contra o Espiritismo e provar à humanidade que havia um mundo novo a se revelar. Em julho de 1859, Kardec lança, em resposta a um abade de nome Chesnel, a cartilha intitulada O que é o Espiritismo. Na introdução, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, envolve as relações entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas relações. Em março de 1860, Kardec publica nova edição de O Livro dos Espíritos, agora ampliada de 501 diálogos para 1018 perguntas e respostas numeradas, acompanhadas de comentários e notas explicativas. E uma observação: no subtítulo da nova obra, em vez de escrito e publicado conforme o ditado e ordem dos espíritos superiores, passa a constar os princípios da doutrina espírita segundo o ensinamento dados pelos espíritos superiores por intermédio de diversos médiuns recolhidos e postos em ordem por Allan Kardec. A partir daí, Kardec, já conhecido como mestre, passa a ser conhecido como o codificador. Os ataques continuavam.
O influente jornal católico La Bibliographie Catholique lançou uma série de impropérios contra a pretensa doutrina espírita, que classificava como um amontoado de absurdos, contradições, hipocrisias e blasfêmias. Mas as pregações contrárias ao espiritismo provocavam muitas vezes o efeito inverso. Movidos pela curiosidade e pela esperança de contato com os mortos queridos, católicos faziam o sinal da cruz e entravam nos salões espíritas. Assim, de todos os cantos da França e do exterior, Kardec recebia notícias sobre a fundação de novas sociedades espíritas voltadas aos estudos da doutrina. Em janeiro de 1861, Kardec anunciou o lançamento de uma nova obra, o Livro dos Médiuns, e descreve: esta obra reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Apresenta ainda na parte final precioso vocabulário básico espírita. O Livro dos Médiuns é de leitura e consulta indispensável para os espíritas. Será sempre uma preciosa fonte de conhecimento também para qualquer pessoa indagadora e atenta ao fenômeno mediúnico, que se manifesta crescente no mundo inteiro, dentro ou fora das atividades espíritas. Enfim, o Livro dos Médiuns é o manual mais seguro para todos os que se dedicam às atividades de comunicação com o mundo espiritual. Com o lançamento de O Livro dos Médiuns, as ideias de Kardec ganharam força na Espanha. E ele envia a um amigo, escritor e editor, Maurice Lachatre, 300 obras espíritas. Maurice vivia em Barcelona e montara uma livraria para sobreviver. Os exemplares enviados por Kardec desembarcaram no Porto Espanhol em setembro de 1861. Antes da liberação da carga, o bispo de Barcelona, Antônio Palau e Termes, proibiu a entrada das obras na cidade. Kardec apelou. Tudo tinha sido autorizado pela alfândega e todas as taxas estavam pagas. Porém, o bispo ordena que os livros sejam queimados e ainda emite uma nota. A Igreja Católica é universal. E sendo estes livros contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles pervertam a moral e a religião de outros países. Para amenizar a indignação de Kardec com o Auto de Fé de Barcelona, nome dado ao acontecimento, o Espírito da Verdade envia orientação. Desse auto de fé resultará maior bem do que o adviria da leitura de alguns volumes. A perda material nada é diante da repercussão que semelhante fato produzirá em favor da doutrina. Um conselho certeiro. O Auto de Fé de Barcelona estava prestes a se transformar num marco na história do Espiritismo. Sob protestos diante da queima dos livros, o capitão Lagier, comandante do vapor El Monarca, exclama em voz alta: eu vos trarei, na próxima viagem de Marsella, todos os livros que quiserdes. Então, muitas obras espíritas passariam a desembarcar na Espanha pelas mãos do comandante e de seus subordinados. Já em 1862, Kardec não dava conta de responder a tantas cartas, de todos os recantos do mundo, e programa viagens, que estão bem descritas na obra Viagem Espírita de 1862, obra publicada pela Federação Espírita Brasileira em 3 de outubro de 2005,
com a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Em abril de 1864, uma nova obra é lançada, Imitação do Evangelho. Livro rebatizado 3 anos depois com o nome de O Evangelho segundo o Espiritismo. Você sabia, Nara? Sim. Esta obra oferece a base e o roteiro da religião espírita. Na introdução deste livro, o leitor encontrará as explicações de Kardec sobre o objetivo da obra, esclarecimentos sobre a autoridade da doutrina espírita e o significado de muitas palavras usadas nos textos evangélicos, a fim de facilitar a compreensão para o verdadeiro sentido das máximas do Cristo. Os 27 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo são dedicados à explicação das máximas de Jesus, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. O último capítulo, o 28, apresenta uma coletânea de preces espíritas, sem, entretanto, constituir um formulário absoluto, mas uma variante dos ensinamentos dos espíritos no campo da moral. Os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo são aplicáveis a todas as pátrias, comunidades e raças. Ele é o código dos princípios morais do universo que restabelece o ensino do Evangelho de Jesus no seu verdadeiro sentido, isto é, em espírito e verdade. Em setembro de 1865, Kardec anuncia, na Revista Espírita, o lançamento do seu 5º livro, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Este livro é resultado de pesquisas na primeira parte e comunicações e mensagens enviadas por espíritos, apresentando a situação da alma durante e após a morte. Finalmente, em janeiro de 1868, começam a circular nas principais livrarias da França os exemplares da nova obra assinada por Allan Kardec, A Gênese, ou Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Ao longo do subtítulo, os conceitos chaves. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, não pela suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Muito bem, prezados ouvintes, Kardec iniciou o ano de 1869 fazendo contas. Quantos espíritas havia no mundo? Em seu trabalho de cerca de 15 anos, calculava ele que havia no mundo cerca de 4 milhões. A Europa abrigaria 1.600.000 na França. Mesmo que fosse só a metade, nenhuma doutrina, neste pequeno espaço de tempo, reuniu tal número de adeptos em todas as localidades do globo. O Brasil também integrava essas estatísticas. Seu levantamento foi baseado em correspondências recebidas de todos os cantos. Mas em abril de 1869, Kardec publica na Revista Espírita uma nota intitulada Aviso Importante. A partir de 1º de abril, o escritório de assinaturas e de expedição da Revista Espírita passaria para novo endereço, onde seriam erguidos o asilo, a biblioteca e o museu tão sonhados. Seriam... Porque em 31 de março de 1869, véspera da mudança, enquanto empacotava documentos, Kardec recebe às 11 da manhã um entregador. À porta, após buscar os exemplares da Revista Espírita a serem entregues ao caixeiro, o
o mestre de Lyon tomba, vítima de rompimento de aneurisma. O ciclo chegará ao fim de acordo com os planos da espiritualidade. Em 2 de abril de 1969, Modesto coche funerário partiu da casa de Kardec rumo ao cemitério de Montmartre, o mais antigo de Paris. Depois de vários discursos de amigos e desconhecidos, Miller destacou: ele tinha horror à preguiça e à ociosidade, e morreu de pé após um labor imenso. E acrescentou: coragem, pois, sabemos honrar o filósofo e o amigo, praticando suas máximas e trabalhando cada um para propagar os valores que nos encantaram e convenceram. Em março de 1870, os despojos mortais de Kardec foram transferidos para o cemitério Père-Lachaise, em Paris, onde estão inúmeras celebridades. E no dolmen, a inscrição: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Para nossa alegria, em julho de 1869, surge o primeiro periódico dedicado à doutrina espírita em terras brasileiras, o Eco de Além Túmulo, jornal bimestral com 60 páginas, editado em Salvador, Bahia, sob a direção de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Gratidão, Allan Kardec. Em nosso momento musical, vamos ouvir o hino a Allan Kardec, composição de Cecília A. Abreu, na voz de Romualdo Carlone. Allan Kardec, bom mestre, vimos teu nome exaltar, te implorando uma prece, proteção espiritual. Batalhador da verdade, da seara do Senhor, guia a pobre humanidade pra paz, pro bem, para o amor. Glória, glória, Allan Kardec, sublime emblema de luz. Glória, glória, Allan Kardec, que nossas almas conduz. Salve, salve, Allan Kardec, mestre de exemplo e de amor. Caminharemos seguindo teus passos até o Senhor. Kardec, mestre altaneiro, exemplo da caridade, és o fiel timoneiro da nossa felicidade. Caminharemos contentes, sempre firmes sem temor, e um dia alcançaremos as moradas do Senhor. Glória, glória, Allan Kardec, sublime emblema de luz. Glória, glória, Allan Kardec, que nossas almas conduz. Salve, salve, Allan Kardec, mestre de exemplo e de amor. Caminharemos seguindo teus passos até o Senhor.
Sementeira em Foco. No Sementeira em Foco, continuamos a divulgar as palestras promovidas pela USE Intermunicipal de Franca durante todo o mês de outubro, mês de Kardec. Hoje, dia 9 de outubro, às 20 horas, teremos pelo canal USE Franca, YouTube, palestra com a francana Valdete de Paula Silva, com o tema Kardec e a Educação. No próximo sábado, dia 15 de outubro, mesmo horário, mesmo canal, teremos Roosevelt Andolfato, de Barra Bonita, São Paulo, com o tema O Espiritismo e as Questões Emocionais. Conhecendo a história dos centros espíritas de nossa cidade, hoje vamos ouvir Humberto José Abraão, encarregado dos estudos da entidade dos trabalhos de Reiki. Ele nos conta sobre a Casa de Oração, Amor e Caridade José Zonetti, localizada à Rua Sudário José da Silva, número 341, na Vila São Sebastião. Vamos ouvir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É dessa forma que o nosso mentor, Dr. Fernando Ruas, nos saúda quando traz as suas palavras na Casa de Oração Amor e Caridade José Zonetti, localizada na Rua Sudário José da Silva, número 341, Vila São Sebastião, Franca, São Paulo. Fundada no dia 25/8/2009 por seu neto Onofre Zonetti Filho e sua esposa Sueli Cândida dos Santos Zonetti. Médium, aparelho utilizado por nosso mentor. Presidida atualmente por Aldair da Silva. Nossa casa oferece os seguintes trabalhos. Nas segundas-feiras, estudo o Livro dos Espíritos. Quartas e quintas-feiras, reuniões mediúnicas fechadas. Sexta-feira, alimento solidário, distribuindo marmitex e cestas básicas para famílias carentes e moradores de rua. Sábado, o trabalho do atendimento fraterno a todos que nos procuram para tratamento, acompanhantes e visitantes. Além do passe, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com comentários e músicas adequadas ao ambiente de trabalho. Consultas com mentores e tratamentos, reiki, cromoterapia, massagens e aromaterapia, segundo indicação dos mentores. Quero agradecer à Sementeira Cristã pela oportunidade de apresentar nossa casa. Lembrando, todos devemos viver e semear os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Gratidão, gratidão, gratidão. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! radioidefran@idefran.com.br. Em Sementeira Responde, vamos atender ao nosso prezado ouvinte Murilo de Souza, que perguntou à equipe do Idefran: qual foi o legado de Allan Kardec para o mundo? Murilo de Souza, quem responde a sua pergunta é a nossa amiga Sônia Lúcia Rodrigues. Todos nós sabemos que o Espiritismo foi consolidado como doutrina na França no século XIX pelo pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Entretanto, os conceitos e características que foram abordados por ele já existiam ao longo da história. Por exemplo, no Egito Antigo, o conceito de vida após a morte já existia. Os egípcios acreditavam que seus faraós poderiam voltar ao seu antigo corpo, por isso faziam rituais de mumificação e construíam monumentos em forma de túmulos, as pirâmides, onde escreviam a história de sua última vida. Outro exemplo que podemos citar em relação à reencarnação é a tradição budista, religião que nasceu nos países asiáticos. Nesta crença, todos os seres possuem um espírito e esta vida é eterna,
Portanto, quando morremos, nosso espírito irá retornar a um outro ser. Para os espíritas, a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, que independe da crença religiosa. Porém, na Idade Média, perante o domínio da Igreja Católica, a mediunidade não era tratada com naturalidade, e muitos consideravam essas pessoas loucas ou praticantes de magia negra e bruxaria. Essas situações levaram à condenação no Tribunal da Santa Inquisição com a justificativa que estavam falando com demônios. Os casos que marcaram o início do Espiritismo e o legado de Allan Kardec foram os das Irmãs Fox e os das mesas girantes. Em 1848, em Hydesville, Estados Unidos, na casa da família Fox, as irmãs Kate e Margaret escutavam leves batidas nas paredes e assoalhos de sua casa. Com o tempo, os ruídos aumentaram e as crianças passaram a ouvir batidas nítidas e móveis se arrastando. Até que então, na noite do dia 31 de março de 1848, foi descoberto uma maneira de entrar em contato com a entidade espiritual. Kate desafiou a força do invisível. Batendo palmas, ela disse: "Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço." De modo imediato, repetiram-se as palmadas. Quando a menina parou, o som parou em seguida. Um dos irmãos de Margaret e Kate descobriu que um homem havia morrido na casa. Após o ocorrido, as irmãs começaram a se manifestar ostensivamente. Já o caso das mesas girantes chamou a atenção do codificador da doutrina espírita. Certo dia, andando pelas ruas de Paris, Léon Denisard encontrou com um amigo que lhe descreveu uma série de fenômenos que chamavam a atenção na Europa e que supostamente eram provocados pela ação direta de espíritos. Curioso, Kardec foi até o local, onde observou que mesas e outros objetos ganharam movimentos sem a ajuda de qualquer pessoa ou mecanismo. De início, ele não aceitou, porém estava disposto a entender. A partir disso, começou a estudar esses fenômenos e, depois de muitas análises, pesquisas e estudos, concluiu que esses fenômenos tinham origem inteligente e eram provocados por seres que habitaram a Terra, ou seja, desencarnados. Após os casos das mesas girantes, entre os anos de 1855 e 1869, Allan Kardec dedicou-se à árdua tarefa da codificação da doutrina espírita, sob a assistência dos espíritos superiores, representados pelo Espírito de Verdade. Ele estabeleceu as suas bases, que dizem respeito aos aspectos filosófico, científico e religioso. E ainda, durante 14 anos, ele se dedicou ao espiritismo. Fundou a Revista Espírita, dirigiu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e codificou os 5 livros pilares da doutrina espírita, que são eles: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Allan Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869 e em seu sepultamento, seu amigo Camille Flammarion disse as seguintes palavras a respeito do seu legado: "Voltaste a este mundo donde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-se-te os olhos para não mais se abrirem.
Não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, de volver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos no mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a terra é teatro por demais acanhado. Até à vista, meu caro Allan Kardec. Até à vista. Camille Flammarion, no livro Obras Póstumas. Neste mês, quando comemoramos o nascimento de Kardec e o seu legado, vamos agradecer ao querido mestre lyonês pela doutrina espírita que nos esclarece e que nos consola. Encerrando o nosso programa, vamos conhecer trechos do poema de Espírito Santo Freire de Alencar, de Belém do Pará, Obrigado, Kardec. Amigos, prestem atenção para a história que vou contar do inesquecível professor Hippolyte Léon Denisard. Educador emérito, logo se fez notar, mas sua missão vinha do lado de lá. Pergunte, pesquise e estude. Tudo que vamos lhe ensinar é a doutrina espírita que você vai codificar. O Espírito da Verdade é quem vai direcionar. O livro é dos Espíritos, mas você é que vai assinar. Nosso compromisso é essa doutrina elevar a ponto mais alto, sem desvirtuar. Obrigado, Kardec. Vamos estudar os princípios doutrinários, precisamos respeitar. Agradecemos a atenção de todos e ouçam o Sementeira Cristã todos os domingos às 9 horas, pela Rádio Idefran e canal YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.